Bom dia, eu sou Rosa Luxemburgo, mais conhecida como a Solange Travesti Estelar, e vou iniciar a minha segunda aula sobre o imperialismo americano. Bom dia, deixa eu ver aqui, 6h05 da manhã, vai ser uma breve aula, daqui a pouco eu tenho que sair para trabalhar, já estou relativamente atrasado. Bom, na aula de ontem, eu concluí, digamos assim, sempre uma conclusão parcial, analisando o modelo de realização do imperialismo americano, do ponto de vista biopolítico, portanto, do ponto de vista do desejo, do ponto de vista subjetivo, chegando à conclusão de que o modelo de realização do imperialismo americano, isso é fundamental, E aqui eu dialogo, por exemplo, com Raymond Williams, um crítico inglês, dos estudos culturais nos seus inícios, quando os estudos culturais tinham uma relação com o proletariado, com o trabalhador. Raymond Williams, por exemplo, de um marxismo de literatura, quando, fazendo uma certa crítica à tradição marxista, evidentemente fazer crítica à tradição marxista não significa romper com a tradição marxista. A tradição marxista, se consequente, deve ser uma tradição heteróclita, uma tradição da crítica, do dissenso, da dialética, porque é assim que ela se enriquece, complexifica e se atualiza. O Raymond Williams, portanto, em literatura e marxismo, o marxismo e literatura, ele vai justamente dizer que uma das questões iniciais do marxismo, a grande sacada do marxismo de Marx, é ter descrito os modelos de produção, materialmente falando, modelo de produção escravista, modelo de produção feudal, e a civilização burguesa, o modelo de produção material, questão do sistema produtivo, das relações de produção, portanto, do sistema capitalista. Isso é fundamental, descrever o sistema em que estamos, uma perspectiva secular, laica, diria, científica. O Raymond Williams, nesse momento, faz uma certa crítica, porque diz que uma das questões da tradição marxista nesse período foi ter, talvez na relação entre infraestrutura e superestrutura, foi não ter oportunizado essa questão do modo de produção do ponto de vista material, do ponto de vista também cultural. Pensar a cultura do ponto de vista material, a cultura como um modo de produção também, produção material. Pois bem, essa questão da biopolítica, na dimensão do imperialismo americano, tem a ver com isso. O que os Estados Unidos fizeram, começaram a fazer muito cedo, desde o final do século XIX, foram desenvolver isso, se intensificou a partir da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra, depois, a partir do fim do padrão Moro, foi um tema que eu tratei ontem. O que os Estados Unidos fizeram foi transformar a cultura no meio de produção próprio. A isso chamamos de indústria cultural, e todas as parafernálias tecnológicas com as quais convivemos hoje. Quer dizer, aquilo que o marxismo poderia ter feito, pensar a cultura como meio de produção, o marxismo acabou fazendo, os Estados Unidos acabaram fazendo. Então, essa questão é fundamental para pensar a biopolítica, a dimensão biopolítica do Império Americano, do imperialismo americano, ou do ultra-imperialismo americano, ultra-imperialismo entendido como imperialismo do imperialismo. Transformou a cultura no modo de produção material, mundialmente falando, e com isso criou uma empresa mundial de produção de subjetividades, de produção de estilos de vida. Essa empresa mundial de produção de estilos de vida é a dimensão imperial americano, fundamental, não é? Lastreada na imagem, a imagem desacoplada do mundo real, do mundo concreto, a imagem editada infinitamente, essa imagem é esse modelo de produção, o sistema imperial americano, produzir imagem ao infinito, lastreada no estilo de vida, portanto, na confissão, eu sou, eu sou, eu sou. Aqui você tem a metafísica pensada como relação entre origem e destino. O destino retoma a origem. O destino do eu sou, o estilo de vida americana, eu sou o destino dessa origem, que é essa materialidade produtiva do sistema imperial americano. Com o sopro de Deus dizendo eu sou, eu retomo a relação entre senhor e escravo. Ao pensar a relação entre o escravo, trabalho com o tema da aula de hoje, que é a questão aí do russo francês, conhecido como Alexandre Koyev,
Alexandre Koev, vou pegar aqui os pais do burro aqui, uma breve biografia no Wikipedia. Koev nasceu na Rússia, né, em uma rica e influente família. Seu tio foi pintor abstrato Vassily Kandinsky, acerca de quem escreveu em 1936 um influente ensaio sobre sua obra. Ele se formou em Berlim, em Heidelberg, na Alemanha. Sua tese de doutorado foi sobre o ponto de vista do filósofo da religião russo, Vladimir Solovyov, quanto à união entre Deus e o homem em Cristo, tendo sido orientado por Karl Jaspers. Suas principais influências incluem o filósofo Martin Heidegger e o filósofo da ciência Alexandre Poiré. Koev passou a maior parte de sua vida na França, onde, em 1933 e 1939, manteve um seminário em Paris sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Pois bem, eu vou falar, né, continuar essa questão do perfil da dimensão do imperialismo americano, tratando, por exemplo, brevemente, como um esboço, depois essas coisas vão ser aprofundadas, de um livro do Koev, por exemplo, como Fenomenologia do Direito, né, o esboço de uma fenomenologia do direito, ou um livro como Introdução à Leitura de Hegel, um livro editado, por exemplo, pela editora Contraponto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2002, no Brasil. O Alexandre Koev, aqui, começamos. O Alexandre Koev é importante, você considera, por exemplo, o livro dele, Introdução à Leitura de Hegel. Daí essa relação dele entre Deus e Cristo também, a forma como ele compreendeu a questão da dialética, e tem uma coisa que é fundamental, ele é russo e teve sua formação basicamente ancorada na França, inclusive como conselheiro no Estado francês, mas aí que tem a questão, isso que tem a ver com o imperialismo americano, tem a ver com o imperialismo americano, que ele é uma espécie de infiltrado, é o que eu tenho chamado aqui de guerra por procuração, né? Essa dimensão de guerra por procuração do imperialismo americano. Outros críticos, evidentemente, falam dessa questão da guerra por procuração. A guerra por procuração do Alexandre Koev é fundamental para pensar isso. Embora ele estivesse na França, ele estava, de alguma forma, atuando como estrategista para os Estados Unidos. E ele está na linha de frente desse pensamento do estilo de vida americano. Por quê? Se você considera o livro Introdução à Leitura de Hegel, ele vai trabalhar ele é considerado por alguns críticos como um marxista, isso é evidentemente uma coisa esdrúxula, nesse caso não é marxista, não se trata de dialética, como o caso do Raymond Williams, mas na relação, portanto, entre senhor e escravo, que ele se opõe lá, na relação entre do texto, do livro clássico do Hegel, Fenomenologia do Espírito, trabalha na relação entre senhor e escravo, o Koev vai recuperar essa relação entre senhor e escravo do Koev, do Hegel. Eu acabei de acordar, gente, a coisa, mas vamos lá, a gente vai metendo bronca, a questão é pensar, e esse teatro do Desoprimidos, estamos aqui no Teatro Desoprimidos, esse teatro cujo público é genérico, não tem origem nem destino, e cujos atores também são genéricos, não tem origem nem destino. É um teatro antimetafísico, porque metafísica é origem e destino. É aí que está a questão do Koev. Ele vai pegar, portanto, a fenomenologia do direito do Hegel, e vai trabalhar com a relação entre senhor e escravo, e vai dizer o seguinte, com relação a essa relação senhor-escravo, e vai sabotar a questão da igualdade, a igualdade não teria importância, o que importa é o reconhecimento. O reconhecimento, evidentemente, ele desnaturaliza totalmente, ou melhor, naturaliza totalmente a perspectiva histórica, ao naturalizar essa relação entre senhor e escravo, pressupondo um senhor anterior à história, esse anterior à história, tema do encontro de ontem, foi, de alguma forma, o patriarcado, essa origem da família, da propriedade privada do Estado, esse anterior à história como uma espécie de patriarcado na relação com o escravo. O senhor obriga o escravo a trabalhar, vai dizer o Koev, e obrigando o escravo a trabalhar, o escravo desenvolve o trabalho e a técnica, e seria, a partir daí, um processo a partir do qual ele, no seu desejo, o desejo de ser, de alguma forma, reconhecido pelo senhor, trabalhar, né, como um escravo do senhor, ele, de alguma forma, se emancipa. Essa é a lógica do Koev, essa emancipação se dá na base do reconhecimento e de um tornar-se senhor. Um tornar-se senhor seria o destino do escravo. Está aqui o que eu tenho chamado de metafísica, a relação entre origem e destino. A origem é o senhor, o escravo é o destino.
o escravo é obrigado a trabalhar, e obrigado a trabalhar desenvolve a técnica, se emancipa quando reconhece a origem, se torna o senhor. Essa questão é fundamental para pensar o processo americano de materialidade no plano da cultura, transformar a cultura no modo material específico. Por quê? Porque tem a ver com o que eu estou chamando aqui também de biopolítica, através do diálogo, sobretudo com Michel Foucault. O que tem a ver isso? Tem a ver, sim, tem a ver porque essa lógica do reconhecimento do escravo com o senhor é o que está na base de tudo hoje, dessa dominação subjetiva americana, que é um dos grandes temas pouco estudados no que diz respeito à dimensão do imperialismo americano. Se você considera, por exemplo, o livro Esboço de Fenomenologia do Direito, do mesmo Kojev, você vai considerar fundamentalmente aí a questão do campo do direito. E aí, por exemplo, a gente pode relacionar com a Operação Lava Jato no Brasil, com o golpe orquestrado, com essa guerra híbrida orquestrada pela Operação Lava Jato no Brasil, planejada meticulosamente para sabotar a economia brasileira, para atacar a economia brasileira, para atacar a concorrência mundial brasileira, nos colocando a questão no plano do escravo. Em Esboço para a Filosofia do Direito, o Kojev vai pensar a questão da justiça. E a justiça também pensada nesse plano do reconhecimento. A justiça é tornar-se senhor. E o que isso tem a ver com o imperialismo americano? Se Kojev formou-se, trabalhou basicamente na França, orquestrou e foi um dos pensadores da União Europeia, tem a ver exatamente com isso. Ele estava ali já como uma espécie de infiltrado e, no fundo, no raso, ele foi capturado e, quer queira ou não, ele foi, né, sua teoria foi apropriada. Ele já estava na linha de frente, ali numa encruzilhada, né, nesse período dele, os Estados Unidos já dominava a Europa. A gente não pode esquecer uma questão fundamental. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deram uma carteirada na Europa. A Europa deixou de ser importante do ponto de vista geoestratégico. A Europa submeteu, se tornou escrava dos Estados Unidos. Deu a carteirada a partir da Segunda Guerra Mundial. Disse para a Europa, acabou a sua era de império, acabou. Agora quem manda sou eu. A Europa, portanto, se tornou aquilo que na teoria de independência da América Latina, via um Rui Mauro Marini, uma espécie de subimpério dos Estados Unidos. De alguma forma, o Kojev estava ali a serviço como subimpério, como pensador na Europa, mas a serviço do senhor imperialismo americano. Portanto, essa questão é fundamental, porque está na linha de frente do processo de subjetivação do imperialismo americano, isso que eu tenho chamado imperialismo demagógico, porque ao transformar tudo em eu sou, como origem e destino, o que está na base disso é a lógica do reconhecimento. Quem fala eu sou, quer ser reconhecido pelo Senhor. E o Senhor é justamente a dimensão material do imperialismo americano e seu estilo de vida. Quem fala eu sou, quer ser reconhecido pelo seu Senhor. E busca ser esse Senhor, o imperialismo americano. Então, o processo de subjetivação que dominou o mundo hoje, e dominou o Brasil, sobretudo no campo das universidades, nisso que nós chamamos de política de reconhecimento, e há que dizer, com todas as letras, foi um grande erro do PT, as políticas de reconhecimento. Evidentemente que não foi um erro em si, é fundamental trabalhar com reconhecimento. Ocorre que o reconhecimento não se dá por si só. O reconhecimento precisa ser lastreado na história. Era preciso produzir uma política de reconhecimento, uma política afirmativa das autoridades negras, das autoridades femininas, homoafetivas, das autoridades latinas. É preciso produzir uma política de inclusão na universidade, política de cota, mas lastreada na realidade, na história do Brasil, na história das mulheres brasileiras, na história dos negros brasileiros, na história homoafetiva do Brasil, na história do operariado brasileiro. Isso não se deu. Infelizmente, importamos o pacote completo dessa política do reconhecimento, que o pacote completo foi importado dos Estados Unidos. E na linha de frente desse pacote está a demagogia. Demagogia ancorada nisso que o Kojev vai chamar aí de política do reconhecimento, que é reconhecer-se no Senhor. Nós estamos numa situação dificílima hoje, né, apanhados hegemonicamente pela dominação americana, intensificou-se nas administrações petistas, tragicamente falando, justamente nesse ponto de vista subjetivo. A gente acreditou que estava realizando democracia, né, democracia étnica, democracia de gênero, portanto, democracia, e estava justamente nos afogando na metafísica americana, nos afogando na demagogia da dominação americana, demagogia ancorada no eu sou do reconhecimento, e esse eu sou, repito, é a base disso que Kojev chamava de reconhecer-se com o Senhor, transformando-se no Senhor. Ao transformar no Senhor, evidentemente, a gente sabota o quê? A gente sabota a luta de classes, porque a gente se divide em conhecer o sou, e ao dividir-se no seu sou, a gente não tem a possibilidade de produzir o sujeito coletivo. O sujeito coletivo, gente, ele tem que ser inventado, nem que seja fósseis. É um axioma da luta de classes de todos os trabalhadores do mundo.
independente dos seus perfis, já que o trabalhador não tem origem, independente do dever que se ama o trabalhador, é inventar esse sujeito coletivo a cada época histórica, com as suas dificuldades. Uma das grandes dificuldades do sujeito coletivo hoje está na dimensão biopolítica do eu sou confessional, porque ela, sobretudo, retoma o senhor americano e, ao fazê-lo, nos submete como escravos, ainda que alegremente, ainda que subjetivamente, ainda que supostamente, afirmativamente, dessa dominação imperial. É isso aí, obrigado. Um bom dia para vocês. Aqui é o TEDESOL, o Teatro dos Desoprimidos, e eu sou a Rosa Luxemburgo. Mais uma edição da segunda série, da segunda aula Teatro dos Desoprimidos sobre o imperialismo americano. É isso aí, obrigado, até mais.